Este programa tem o apoio Autoteste. Comércio de peças e reparações automóveis desde 1993 em Macedo Cavaleiros, na rua Beato Bento de Castro. Telefone 278 422 780. Com o Eduardo Lourdes Pires e João Nuno, todas as últimas quintas-feiras de cada mês, às 21 horas. Motores, a nossa paixão. Então, muito boa noite e muito bem-vindos ao programa Motores, a nossa paixão, aqui na Onda Livre TV e também na Rádio Onda Livre. Hoje é o episódio número 17 deste programa e temos dois temas para estar aqui convosco esta noite. O primeiro prende-se com as inspeções periódicas de motociclos, quadriciclos e triciclos com cilindrada superior a 250 cm3. E no segundo tema vamos falar do Salão Internacional do Automóvel de Genebra que está a decorrer nesta cidade da Suíça. São dois temas que eu tenho a certeza que vão ter a vossa simpatia. Para falarmos destes dois temas, tenho aqui o nosso comentador habitual, o João Almeida. João, muito boa noite. Boa noite, Eduardo. Muito bem-vindo. Gestos a dizer, porque já sabe que é sempre muito bem-vindo. Temos também o Dr. Ferreirinha, que é um motar, talvez o exemplo mais perfeito do que é um motar aqui na cidade de Macedo Cavaleiros e que serve de exemplo para muitas outras cidades e vilas deste país. Boa noite, Zé. Bem-vindo. É um gosto tê-lo aqui. E, finalmente, o Nuno Vaz, do Centro de Inspeções Periódicas de Macedo de Cavaleiros, inspeções técnicas obrigatórias. Nuno, muito boa noite. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui para conversarmos deste tema das inspeções periódicas. E é precisamente sobre este tema das inspeções periódicas que, recentemente, o Governo decidiu implementar uma legislação que já vem de alguns anos e até já temos preços para essas inspeções. Boa noite, João. Boa noite, Eduardo. E boa noite aos nossos ouvintes e telespectadores. Temos, portanto, aqui uma legislação que já tem alguns anos. Sim. E que agora foi implementada. E foi este implementar desta legislação criou aí um burburinho tremendo com manifestações por todo o país. Vamos falar um bocadinho disto? Vamos lá. Então, o que é que diz a lei? A lei diz, e já diz há algum tempo, aliás, até na formação já se fala nisso, que as inspeções periódicas obrigatórias para veículos, neste caso motociclos, quadriciclos e triciclos, de cilindrada superior a 250 cm3, têm que fazer mediante a calendarização de cada um deles, que tem a ver precisamente com os automóveis ligeiros, de passageiros, 4, 6, 8 anos e a partir daí anualmente, fazerem a inspeção periódica obrigatória tal e qual como um veículo automóvel. Portanto, 4 ou mais rodas. Tenho a certeza, vai entrar tarde, mais uma vez tardiamente. Penso que o governo português, e aqui não tenho bem a certeza disto que vou dizer, mas penso que em off ouvi comentar isso e penso que é verdade, já foi penalizado por isso, porque é uma legislação comunitária. Não fez a transposição da legislação? Tem horas. E penso eu que vai entrar, mas isso está aqui que nos pode dizer, em junho ou julho deste ano. João, antes de entrarmos no pormenor técnico das inspeções, quais são as penalizações previstas na lei para quem não cumpre? A falta de inspeção? É a mesma para um automóvel. A apreensão do veículo. E uma coima de 250 euros. E tem também implicações no que diz respeito aos pontos da carta ou não? Não, porque isso não depende atenção que nós temos aqui... João, eu estou a dizer isto que é para alertar algumas pessoas. Exatamente, que podem não saber. Eu percebo isso. Nós temos aqui uma coisa muito importante que é dividir as penalizações que se dão pelo veículo que se conduz ou como se conduz. Se tiver a ver, se implicar aqui o modo de condução, as coimas e os agentes de fiscalização vão autuar o condutor. Como diz respeito à viatura, vai-se autuar o proprietário. Repare,
O veículo em questão, o motociclo, o quadriciclo ou o triciclo que não tenha IPO, se não for meu, é do Eduardo, empresta-me, eu vou dar uma volta e é o Eduardo que vai levar com a batata quente. Porque é o proprietário que não fez a inspeção a tempo e horas. O condutor não tem por que ser responsabilizado pela falta da IPO, neste caso. Sim. Zé, mas enquanto motar, o que é que acha deste assunto? Está de acordo com as inspeções ou não? É assim, se realmente existe uma lei que vai ser implementada, pronto, essa lei tem de se cumprir, não se discute, seja boa, seja má, mas se ela existe, tem de se cumprir, tem de se fiscalizar. Agora, eu penso que no motociclismo, pela fragilidade natural do veículo e pronto, da condução também do veículo, eu penso que nenhum motar anda na via pública para se magoar. À partida, pronto, isto, pensando de uma maneira geral, não é? Penso que o motar se preocupa com o estado dos pneus, com o estado da travagem, com as luzes, pronto, nas luzes, não só no motociclismo, mas também nas bicicletas, pronto, que são veículos também frágeis, é mais importante ser visto do que propriamente ver, pronto, e portanto eu acho que a sinalização para nós é fundamental para que as coisas corram bem. Portanto, acho que há uma maior preocupação de quem conduz o veículo de duas rodas com uma série de dispositivos que fazem com que esse veículo seja mais seguro. Claro que quando se juntam grupos grandes, e eu lembro-me, pronto, há muitos anos tive o prazer de participar no Portugal Les a Les, quando saiu daqui de Macedo Cavaleiros em direção à cidade de Faro. 2005, já lá vão mais de 10 anos. Desde o início que, na véspera, é uma prova que inicialmente era só de um dia, depois, porque isso era muito duro, passou para 2 dias, mantendo mais ou menos a mesma quilometragem. Nessa prova existe uma inspeção aos motociclos, feita pela própria organização, e, portanto, quem não tiver os pneus em ordem, quem não tiver as luzes a funcionar direitinho, por isso simplesmente não sai. Eu compreendo isso perfeitamente, mas aqui isto vai um pouco mais além. Agora, há um problema, pronto, eu já tenho perguntado isso muitas vezes, pronto. No motociclismo há uma liberdade muito grande no veículo em relação ao original. Eu sei que nos automóveis, se isso ultrapassa um certo ponto, o veículo por isso simplesmente é chumbado. E aqui o João pode E o motociclo se adapta. E o motociclismo, o motociclo provavelmente irá acontecer isso. Agora, será que essas alterações implicam falta de segurança do veículo? Não sei. Essas alterações, se é para dar mais potência à moto, se o piloto da moto, se assim podemos dizer, não tiver unhas, está metido num carro, enfim. Certo. Mas aquilo que nos é dado de ver é que esta lei tem aplicação em todos os países da Europa. Porque é que nós não vamos seguir essas mesmas determinações e fazer a fiscalização de um veículo que anda normalmente na estrada, fazendo companhia a outros veículos? Pronto, agora, mas aqui o João poderá esclarecer isso.
E aqui também o Nuno Vasco também poderá dizer alguma coisa, porque está metido num centro de inspeções. Há outros veículos com motor que também, para circularem na via pública, deverão ser inspecionados. Pronto, estou-me a lembrar dos veículos agrícolas, não é? Os tratores. Exatamente. Pronto. O trator, quando circula numa propriedade privada, ninguém tem nada com isso, não é? Agora, na via pública já. é diferente, não é? E o projeto de lei, doutor? O projeto de lei Vamos ter de pegar isso falava também. precisamente nos veículos agrícolas, nomeadamente no que toca a tratores agrícolas e seus reboques. Estava projetado o seguinte: cada centro de inspeções teria que ter um veículo pesado, dotado precisamente de todo o mecanismo que é necessário para fazer as inspeções a esses veículos agrícolas, para se deslocar às sedes das juntas de freguesia. Neste caso, os agricultores não se deslocariam ao centro de inspeções, seria um posto móvel, mas depois isso fica um bocadinho na gaveta. Não sei se ainda está, mas fica um bocadinho na gaveta. Mas eu sou obrigado a concordar com o doutor. Não seria, se calhar, se calhar é mais importante a nível de veículos agrícolas uma vistoria visual que mesmo uma vistoria técnica. Porque é assim, o trator agrícola sabemos que é um veículo de marcha lenta. Se a eficiência de travagem também, supostamente, não há de ser igual a um veículo automóvel ligeiro. Porque há de estar tabelado com outras percentagens. Mas vamos esquecer um bocadinho aqui os dados técnicos. Vamos pensar na sinalização. Por exemplo, vamos falar nas chapas refletoras. Vai-me obrigar a abordar aqui um tema que se calhar os agricultores não vão gostar, mas que eu ainda não percebi muito bem o que se passa a nível de fiscalização. O Código Estradal e a sua legislação complementar obriga a que todos os veículos e máquinas agrícolas, com exceção de tratores agrícolas, motocultivadores, retrótens e tratocarros, que são derivados, com essas exceções, a usar o pirilampo rotativo de cor amarela. Ponto. Onde estão incluídos os tratores agrícolas. Sabemos que, quando essa lei entrou em vigor, todos os veículos agrícolas matriculados até então, teria que o responsável, o seu proprietário, teve um tempo para adequar o veículo à legislação em vigor. Não sendo feito essa instalação num local certificado. O que é que aconteceu? Foram muitos mal colocados que provocavam encandeamento. Diz a legislação que tem que estar na parte superior do veículo, caso tenha tejadilho, cabine, ou então da linha do condutor para trás, do lado esquerdo, precisamente para não criar encandeamento no condutor. Visto que o pirilampo rotativo de cor amarela parece não é nada de outro mundo, mas tem um feixe luminoso de 100 metros. Estamos a falar de um feixe exatamente igual aos máximos. Exatamente. Certo? Claro. Provoca algum encandeamento. Sabemos que é momentâneo, mas é psicodélico. Portanto, mais incómodo é. Ora, partindo do início, que foram mal montados, então, alguém de direito pediu às forças policiais que não fossem autuando os veículos agrícolas por falta de pirilampo. E até hoje ainda isso se mantém. Tanto é que se abordarem agricultores na via pública que não têm o pirilampo, eles dizem: isso já não é obrigatório. Pois. E é. Deixou de se ver. E é muito simples. Realmente Digam deixou qual é de o se ver. stand de um trator agrícola que vende um trator agrícola sem pirilampo. Não há. Porquê? Porque é uma exigência de fabrico. E atrás disto vêm outras situações. O painel de modelo S2, que é aquele painel que aparentemente parece um triângulo, mas no fundo é um hexágono, tem 6 lados, só que esse material refletor foi-se degradando ao longo dos tempos e as pessoas não o substituem. Portanto, refletores, outra Há muitos coisa, elementos em luzes, falta. ficha de reboque, muitos. Não vamos falar, por exemplo, aqui em pneus, porque um trator agrícola
sem ranhuras nos pneus, e se pensarmos no veio de tração, no eixo de tração, se não tivermos ranhuras que são enormes, o veículo não opera na terra, não é? Mas se calhar há aqui fatores muito determinantes e importantes que deveriam ser visualizados até a olho nu. Mas vamos esperar que isto tenha alguns efeitos. Para já, ficou na gaveta. Devemos de abordar esse tema em futuras emissões. O que é que se passa efetivamente, o que se vai passar com as uma parte em inspeções? relação aos tratores agora, se me Com certeza, com certeza. A mim parece-me que em relação aos tratores agrícolas, o grande problema, ou a grande falha é os operadores, os não utilizarem o arco. Esse sim é que é o grande problema, é a grande causa de haver acidentes e mortes. E assim, mas isso no terreno. No terreno, sim, no terreno. Mas estamos a falar de sinistralidade, e a nível importante é combater a sinistralidade e o número de mortes. Aliás, o objetivo das inspeções do trator será mesmo esse, não é? É combater a grande percentagem de sinistros e mortes que há nos tratores agrícolas. Aliás, como o João frisou, no Decreto-Lei 154/2012 já está lá pré-estabelecido também as inspeções para tratores agrícolas, só que não entrou ainda em vigor, ou não entrará ainda. Mas isso já tem a ver com fatores de ordem económica, porque ser demasiado dispendioso, não há condições para tal neste momento. Não vamos agora fazer deslocar um trator de 30 ou 40 km a um centro urbano para fazer uma inspeção do veículo. Não faz sentido. E ele falou nos centros móveis, que realmente está pensado isso, e será seu futuro, irá ser assim, futuramente. E penso que não demorará muito tempo isso acontecer, futuramente, e a curto prazo irá acontecer isso. Mas para já, as motas e isso estamos a falar, não é? E o Eduardo tinha-me falado... Em relação às motas, o que é que a lei prevê em termos de vistoria quando vão ao centro de inspeções? É visto tudo fio para fio, motor, se tem fugas, gás... Exatamente igual aos carros. Exatamente igual aos carros. Faz-se aos testes nas máquinas, que são chamados frenómetros, e no banco de inspeção exatamente igual, a máquina específica para isso, elas já existem, e todos os centros, não digo todos, mas quase a totalidade dos centros de inspeção já têm as linhas montadas, prontas para começarem a atividade, não é? Só ainda não o fizeram porque a legislação ainda não obriga, ou porque ainda há algumas exceções que ainda não há centros ainda, porque poucas exceções que ainda não estão preparados para tal. Mas, e como estava a falar, o que é então a inspeção a motociclo? Passa pelo frenómetro, há um dispositivo que é chamado limitador de velocidade, onde mede a velocidade que atinge o veículo, o motociclo neste caso, que me parece muito importante. E ele irá medir a velocidade que o veículo atinge. E depois falamos das tais transformações que o doutor falou, a nível dos motociclos, que lhe permitem atingir velocidades que estão teantes, não é? Isso será, talvez não, de certeza, uma condicionante para os motociclos. E mesmo a substituição dos escapes, não é? Exatamente, nas circunstâncias também. Irá ser feito o teste ao ruído, que é o que será obrigatório. O teste da travagem também, primeiro e segundo eixo. Será feito o teste visual, falou relativamente ao óleo, às luzes, será feito exatamente igual. Irá haver um regloscópio, que é o equipamento para verificar a luz, a orientação, a intensidade, etc. E fala-se aqui, e acho que há um grande problema a nível de sensibilidade das pessoas, falta de sensibilidade para a importância das luzes nos veículos. As luzes é importantíssimo e há muita gente com as luzes mal orientadas ou com uma intensidade incorreta. E isso é muito importante e as pessoas não lhe dão a devida importância. Se permite só uma pergunta em relação à questão da intensidade das luzes. Há alguma margem de segurança para o dono do veículo que vai à inspeção, no caso de ter uma lâmpada que dê um pouco mais de luz do que a lâmpada de origem? Ou tem mesmo que ser aquelas especificações da origem? Não, neste momento, em termos de intensidade, aquilo que nós vemos, quer dizer, que avaliamos, nós vemos que se a intensidade se é muito ou pouca, mas aquilo que avaliamos é a diferença de intensidade entre luzes, entre faróis. E a margem que existe
de divergência é 50%. 50%. Pode haver uma diferença entre luzes, de um lado para o outro, de 50%. A partir de 50% será punido com uma reprovação do veículo. Isto em termos de luzes. A intensidade também me parece muito importante. Também. Só que neste momento não se avalia ou não se contabiliza a intensidade. Ela é contabilizada, mas não é depois posta em prática em termos de penalização. Não é. É só mesmo o diferencial entre eles. Esta questão das inspeções periódicas, inclusivamente, já tem valores para as inspeções, não é? Sim, o preço já está estipulado, já está em tabela, mas já o temos até fixado no balcão do centro de inspeções. Já preparar os utentes, não é? Exatamente, já o podem ver, que é 2,74 €, se não me engano, 2,74 €. A periodicidade é que o João já falou, não é? É exatamente igual ao dos carros. As pessoas perguntam muito, e ultimamente têm-nos questionado bastante, quem é que vai fazer os tais testes aos motociclos? Quem é que quem se vai fazer por em cima da moto e fazer o teste? E ficam preocupados porque as pessoas têm receio, porque têm cuidado com as suas motas, têm o zelo com as suas motas, não é? Mas a moto vai ser, os motociclos vão ser, os testes vão ser feitos por nós, mas não há o perigo delas caírem porque elas têm um sistema que... Fixação? Estão fixos. Sim, tem tipo que aperta a roda e impede que ela caia. Portanto, esse problema, essa questão não se coloca. Por isso, sim, fiquem descansados que esse não é o teste de travagem era pera doce, por muito bom que fosse o condutor, aguentar o pulso ao travar no rolo que ela dá para trás, não é? Podia acontecer ali um acidente, um tom para o lado, e depois há motas que são caríssimas, cheias de carbono e por aí fora, é uma chatice. Já agora, não sei se posso, Eduardo, colocar aqui uma questão. Está em sua casa, pelo amor de Deus. Eu sei, e esta é a grande preocupação das pessoas, e o doutor falou nisso, a alteração de características natas de um motociclo. E julgo eu, salvo melhor opinião, que não é fácil para estes homens que estão no centro de inspeções, que uns conhecem mais, outros conhecem menos alguns certos e determinados motociclos, provavelmente irão lá aparecer motociclos com mais anos do que eles têm, que conheçam a olho nu se aquela moto, que consigam perceber se aquela moto foi ou não alterada. É fácil, se for um escape de rendimento, o sonómetro vai acusar que aquilo não está em condições, tem emissão de decibéis a mais de ruído, os gases de escape vão ser avaliados, por aí fora, tudo bem. Mas isso é tudo feito por uma máquina. Teste de travagem, suspensão, tudo bem. A nível visual, não há de ser muito fácil. Vamos imaginar, e eu vou falar aqui num pequenino exemplo. Vai lá uma Harley que alterou os espelhos retrovisores. E estamos a falar de uns espelhos com umas dimensões super reduzidas. Como é que os inspectores, ao olhar para aquele espelho, conseguem ou não perceber se está ou não homologado, se veio ou não da origem daquele motociclo? Não é fácil. Como é que isso vai funcionar? Isso acontece com os carros. Com os carros acontece exatamente a mesma coisa. Há dificuldade em ter certeza se aqueles acessórios, aquelas peças são de origem ou não. Para nós, o que interessa é estarem homologados. Exatamente. Isso é que nos importa e é isso é que nós vemos. Agora, se é de origem ou não é, nós não vão ter lá a homologação. Por exemplo, há muitos espelhos retrovisores de motociclos cuja homologação, e eu dou um exemplo, a Yamaha tem muito esse hábito, até agora, pode ser que agora eles tenham que mudar o hábito, que o número de homologação só se consegue ver depois de partir o espelho, porque está na parte de plástico interior que depois é galvanizada em toda a volta ao espelho retrovisor. É que se vê. Pois, complicado. Caso é complicado. Muito complicado. Eles vão ter aqui um osso duro de roer em algumas situações. Mas a minha opinião pessoal, isto ainda não entrou em vigor, não é? Como falaram há pouco, não falaram quando é que iriam entrar as inspeções em vigor, não há uma data estipulada ainda, prevêem que ainda seja no primeiro semestre de 2018,
Prevê-se, mas não há certezas ainda. Sim, fala assim junho, julho, não é? Mas eu penso que aí nesse aspecto, em termos de originalidade ou não dos componentes das motas, não me parece que vá haver um rigor tão grande como as pessoas imaginam. Nem pode ser, nem assim, não pode ser assim, não pode ser. É impossível. Temos que cumprir a legislação, ou seja, o livreto vai falar mais alto. Sim, Não é? exatamente. Sem dúvida, não é? A nível de livreto, tudo esteja no livreto, obviamente que terá que ser visto se corresponde ou não ao motociclo. Agora, em relação a determinados acessórios, que o doutor pode falar mais concretamente sobre esses acessórios. Só os centros de inspeção Mas não me parece que se calhar tivessem acesso aí, a todas as fichas de homologação dos veículos que lá passassem. Isso é muito complicado, não é? É muito complicado. Não é possível, isso não é possível. Mas já porque é natural que não haja uma base de dados que permita isso, não é? Não existe. Não existe, não é? Eu penso que nenhuma marca põe um veículo em circulação para a via pública se tiver um escape com um número de decibéis, portanto, nível de ruído superior ao estipulado por lei. Penso que nenhuma marca faz isso. Depois pode alterar. Pronto, mas aí se quer andar na via pública, tem de respeitar. Tem de respeitar a lei na via pública. Nós em Portugal, e a este nível, temos alguma sorte. E eu digo que temos alguma sorte porque, por exemplo, aqui na nossa vizinha Espanha já não funciona assim. Vamos imaginar, no caso dos motociclos, e podemos falar de jipes e de automóveis ligeiros, mas vamos falar nos motociclos. A top case traseira, aquela mala traseira, ou as laterais, não vêm divulgadas no livreto. É um acessório que não está divulgado no livreto. Em Espanha tem que estar. Tipo caixa de carga, aberta, fechada, com lona, sem lona, não é? Tapada ou aberta. Os motociclos vai funcionar assim, porque, por incrível que pareça, doutor, o doutor pode ir a uma casa de acessórios motar, comprar 3 malas, arranja um suporte aí num serralheiro jeitoso, ele vai-lhe pôr ali umas aplicações com os parafusos e umas soldas ao motociclo na parte traseira, nos encaixes pré-existentes na moto, que vão ficar ali certinhos, até andam lá com nível e acerta aquilo muito bem, mas a verdade é que a armação dessas malas não está homologada. Em Espanha, isso tem que constar nos livretos. Tem malas laterais, sim ou não? Tem top case, sim ou não? Tem, e está-me a falhar agora o nome? Carnagem frontal para a deslocação do ar, sim ou não? Portanto, isso vem no livreto. É o caso dos jipes, por exemplo, faróis de longo alcance. Em Espanha, quem usar faróis de longo alcance tem que estar mencionado no livreto dos jipes. Se não estiver, o veículo reprova. É uma deficiência tipo 2, por incrível que pareça. Em Portugal, não é assim. Portanto, temos alguma sorte nesse aspecto. É pena a legislação da chamada comunidade não ser igual para todos. É porque depois eles adaptam as particularidades de país para país, não é? Mas eu acho que o grande problema de Portugal, relativamente às homologações e às alterações dos veículos, é o preço que custa registar isso. Essas coisas. São preços exorbitantes e as pessoas não o fazem por isso mesmo. Claro. Se os preços fossem mais acessíveis, de certeza absoluta que as pessoas corriam de outra maneira as coisas, faziam o registro dessas alterações. Tenho certeza disso. Só mais uma perguntinha, não sei se o Nuno me conseguirá responder a isso, porque eu não consegui encontrar nada sobre isso. Eu pergunto, no campo dos automóveis, nós temos as inspeções aos clássicos, que estão legislados de uma ou outra forma, à parte dos automóveis. E nos motociclos? Será igual? É que vamos ter imensos motociclos, doutor, que são clássicos. Certo, mas existe, tal como nos automóveis, um certificado de veículo antigo. Sim, mas para a legislação da IPO, sim. não é? Não prevê ainda a inspeção a esse tipo de veículos. E temos muitos em Portugal.
muitos motociclos. Desconheço qual é a entidade que certifica. Há duas. Há uma que é o Clube Português de Automóveis O Antigos. ACP é... E existe outra mais recente que também se meteu nisso, que foi o ACP. Exatamente. O ACP. Portanto, pelo menos esses dois emitem certificados de Que aos veículo 25 antigo. anos, Sim, o veículo tem ACP 25 anos, é Sim, considerado não um só clássico. para veículos, portanto, automóveis, como para motociclos. Muito bem, Mas, só ó, que aqui carecemos aqui de legislação para a Certo. IPO no caso dos motociclos, porque Certo. os automóveis têm. Nos automóveis, pronto, eu tenho também um veículo antigo e esse veículo tem de ser submetido a uma inspeção Pela ACP, não é? periódica. Pronto, o meu veículo está registado no Clube Português de Automóveis Antigos, mas penso que no ACP será semelhante. É igual ao meu. De 6 em 6 anos. Exatamente. Exatamente. Para além dessas duas entidades, o Museu do Caramulo também faz as certificações. Não sabia? Museu do Caramulo. O Museu de Caramulo também. Também. É uma das 3 entidades que em Portugal tem a capacidade para certificar os automóveis. E eu penso que são eles que agora se vão pronunciar quanto aos motociclos que sejam considerados clássicos. Vão ter um Ui, certo sim, determinado sim, peso, uma vez que foram eles que os certificaram como tal. Mas pronto, ó João, se formos por aí, quer dizer, o veículo que queira usufruir do certificado de veículo antigo terá de ser inspecionado por uma dessas 3 entidades. sim. Prontos, que emite um certificado. Pronto, aquilo eu já vi na pele a essas inspeções. Pronto, é uma inspeção em tudo semelhante à que se faz nos centros de inspeções. Aliás, há uns anos atrás, o Clube Português de Automóveis Antigos deslocou-se a um centro de inspeções em Bragança para fazer as inspeções dos veículos antigos. Portanto, é uma inspeção semelhante, portanto, a sinalização, a iluminação, suspensão, travagem, pronto. E, além disso, uma série de características que têm de estar iguais ao original. Exatamente. Portanto, é mais fácil passar num centro de inspeções do que numa inspeção de veículos antigos. Sim, pela questão da originalidade do Exatamente. veículo. Isso aí. Exatamente. Eles Eu sei que- vão ao pormenor coisas impressionantes. O sonómetro, Nuno, portanto, eu sei que vocês aqui em Macedo Cabeleiros, no vosso centro de inspeções, têm uma linha completamente à parte para os motociclos. O sonómetro é móvel, Sim, o sonómetro é móvel. porque vamos ter aqui o problema dos quadriciclos que não fazem nessa linha. Fazem nessa linha. Aí fazem. Eu pensei que o dispositivo que segurava o eixo da moto que estaria no meio da linha de inspeção. Está numa parte lateral. Ah, ok. Pronto, ok. Só utilizam Sim. os outros, os quadriciclos, utilizam... Vou utilizar 2. Ok. Era Mas é essa exatamente a a mesma linha. Bom, eu espero que esta conversa que estamos a ter aqui agora sobre as inspeções periódicas e as certificações de clássicos que esteja a ser útil para vós, porque de facto é um tema ao qual nós não podemos fugir, sobretudo nós, quando digo nós, digo aqueles que têm a paixão pelas motos, aqui como o nosso amigo Dr. Ferreirinha, e portanto é preciso ter em atenção, começarem a pensar que este ano, esta história das inspeções periódicas vão mesmo entrar em vigor e, portanto, há que aceitar as coisas com maior ou menor fair play, temos que as aceitar. Porque ele assim obriga e eu não sei o que é que poderá acontecer se for para o estrangeiro com uma moto já com 10 anos de idade. Não sei, sinceramente, o que é que as legislações dos outros países dizem em relação a estas motas. Se uma moto portuguesa vai para a Espanha, não diz nada. A lei portuguesa é que está em voga. O veículo é português, rege pelas leis. Dou-lhe aqui um exemplo muito simples. O Eduardo amanhã vai para a Espanha e tem um triângulo na sua mala. Exatamente, em Espanha são dois. São obrigatórios dois. Portanto, o veículo é português, rege pelas normas portuguesas. Hoje o motociclo atravessa a Espanha e não precisa de IPO. O ITV, que nós lhe chamamos lá. Sim. Porquê? Porque o veículo é português. Um espanhol chega cá
Lá é obrigatório, mas os agentes fiscalizadores cá nem sequer lhe perguntam por ela, porque para eles poderia até há bem pouco tempo ser até novidade. Não têm por conhecer a lei do país vizinho. Eu só espero é que num futuro próximo isto não mude tudo e que eles não façam a uniformização dos dados todos e das leis. Já começou. Pois, nomeadamente no que diz respeito às multas. Exatamente. No que diz respeito a muita coisa. À economia. Exatamente. A economia. A economia. Chamamos-lhe assim para não sermos muito feios. Enfim. Salão Automóvel de Genebra. Salão Internacional do Automóvel de Genebra está a decorrer a 48ª edição deste certame, que para muitos é considerado o maior e o melhor certame do mundo. E não se diz isto de ânimo leve, até por uma razão muito simples. De todos os grandes certames do automóvel que há ao longo do ano neste mundo, digamos, Paris, que alterna com Frankfurt, temos Tóquio, temos Detroit, Nova Iorque. Genebra tem uma particularidade, é o único que tem a chancela da Organização Internacional dos Construtores de Automóveis. E talvez por isso seja neste salão que as grandes marcas usam para apresentarem as suas mais recentes criações. Isto é um facto. Nós vemos, desde o carro mais simples ao mais exótico, ter a sua apresentação mundial aqui em Genebra, no início de março, todos os anos. Um salão que começou nos princípios do século XX e que só não teve o seu show anual no período compreendido nas duas guerras mundiais. A Rádio Onda Livre esteve este ano novamente em Genebra. E é dessa reportagem que foi feita em Genebra, vamos vos dar hoje apenas um pequenino cheirinho, porque a reportagem em si será para a emissão do dia 29. Nós preparamos um pequeno apontamento que eu vou pedir à Regi para fazer o favor de passar, para ficarem apenas com o apetite aberto para a emissão do dia 29. Eu peço então à Regi o favor de passar essa pequenina peça que fizemos para a emissão de hoje. 88º Salão Internacional do Automóvel de Genebra 2018. Um dos maiores a nível mundial e que tem a chancela da Organização Internacional dos Construtores. Talvez por isso seja escolhido por muitas marcas para fazerem aí a apresentação mundial das suas mais recentes criações. Pelo terceiro ano consecutivo, a Rádio Onda Livre enviou a Genebra, Suíça, uma equipa de reportagem para trazer até vós as imagens e os sons deste grande certame automóvel. Viajámos através dos tempos, desde os finais do século XIX até aos nossos dias. A construtora francesa Renault proporcionou a jornalistas, visitantes e convidados uma experiência interessante, uma viagem do passado ao presente, e nós fomos nessa viagem. E assim começou o nosso dia, com milhares de representantes da comunicação social, VIPs, convidados, num espetáculo soberbo de 42 apresentações mundiais e 12 europeias. 180 expositores marcaram presença com os seus modelos, desde os tradicionais com motor de combustão ao mais futurista, a mobilidade futura, sem esquecer os híbridos, os elétricos anfíbios e até mesmo os voadores. E hoje trazemos até vós um breve resumo deste dia.
são estas breves imagens que nós escolhemos para vos mostrar hoje. Como puderam ver, houve aqui uma gama variadíssima de veículos de 4 rodas e nós terminamos precisamente esta peça com o carro voador, que vai estar em comercialização já no próximo ano, com os interiores fantásticos, que tem umas linhas apaixonantes e tem essa facilidade de voar que nos obriga, se nós estivermos interessados, a tirar o brevet. Pelos vistos, as escolas de condução também se vão ter que meter no assunto, não? Mas já somos Já escolas de condução Sim. e pilotagem. Falamos é de voos muito mais baixos. Rasteirinhos. Mas pronto, isto realmente... Não, mas é que, vamos lá ver, este salão de facto é extremamente interessante, porque no meio de toda esta variedade imensa de marcas, marcam presença, este ano marcou presença pela primeira vez, salvo erro, se a memória não está enganada, uma organização chamada AMZ Driveless, que é uma escola que faz competição com alunos de velocidade. Eles próprios constroem os carros, são mini-fórmulas, movidos a energia elétrica. Eu estive muito tempo à conversa com uma das representantes desta organização, da AMZ, e ela desconhecia que em Portugal também há esse desafio, que é o desafio da Shell, a nível universitário. Depois temos o Instituto Europeu de Design, que apresentou este ano um buggy elétrico a pedido da Hyundai, e que é feito pelos alunos de mestrado. E depois temos a Sebarro, Suíça, que é também uma escola, em que os alunos têm um ano para apresentar o projeto e executar o projeto e submetê-lo ao parecer dos, o ano passado, mais de 640 mil visitantes. Portanto, as escolas também estão aqui perfeitamente envolvidas em toda esta atividade do mundo automóvel, não é? E não só no projeto, como também na mão de obra. E na mão de obra, montagem, tudo, a execução é de A a Z, percebe? O que é, de facto, é super interessante. Este ano, de facto, foi os híbridos e a nova mobilidade, pronto. As duas marcas que mais me impressionaram neste campo da nova mobilidade foi a Icona, com o Núcleos, foi das penúltimas imagens que passaram, que aquilo é um salão de estar. E o outro é uma empresa suíça, que o conceito deles é interessantíssimo. O carro pode circular 24 horas por dia, faz autorregeneração de energia e até me dizia lá um dos responsáveis do stand que seria bom, por exemplo, para ter um negócio de venda de coisas de comer, para circular de um lado para o outro, nos espaços pequenos, confinados, pronto, e era autossuficiente. A gente olha para aquilo e há ali coisas estranhas, como o Smart que nós vimos ali. Também completamente autónomo, não é? Sem pedais, sem nada. Se é o futuro, vamos ver. Agora, houve grandes marcas com veículos elétricos e híbridos. A Koenigsegg tinha o Regera, que é um híbrido. A Volvo apresentou, através da sua empresa, a Polestar, um novíssimo carro, e de facto é espetacular. Hyundai e todas essas grandes marcas do Oriente apresentaram os seus veículos híbridos. É o futuro. Agora, também há outra coisa. E aqui há tempos dizia alguém num artigo que eu li muito recentemente, em relação aos autónomos, e o Nuno poderá estar mais metido nestas coisas de mecânica, assim como o João, que eu, dizia ele que o futuro dos autónomos não poderá ser absolutamente certo no que diz respeito à locomoção por energia elétrica. A não ser que, daqui até lá, haja uma grande melhoria no fabrico das baterias, capacidade, regeneração e tudo isso. Eles dizem que o futuro é o hidrogénio. Exatamente. Não sei. Agora, para isso, de facto, pronto, há aquelas marcas que nós vamos, e que saímos de lá completamente desosos, pela beleza, pela história que têm em si, e que transmitem cá para fora. Nós chegámos ao Salão de Genebra, eram 8h30 de Portugal, fomos diretos ao stand da Ferrari para assistir à conferência de imprensa, e não conseguimos. Estavam centenas de pessoas a envolver o stand da Ferrari.
Nós só fomos captar imagens mais tarde, porque nem aí conseguimos entrar, porque havia 30 ou 40 pessoas na fila para mostrar as credenciais para entrarem dentro do stand. A Jaguar fez uma apresentação fabulosa também. A McLaren, a Rolls-Royce. Só que é assim, aquela gente, nós olhamos, e eu até comentava com a Julieta, para a Julieta, veja esta panóplia de tecnologia que está aqui, dos órgãos de comunicação, que é uma coisa assustadora. Autênticas baterias de equipamento, que estão ali montadas desde a primeira hora da manhã, porque o salão, nos dias de imprensa, abre às 8h30 da manhã, quer dizer que aquela gente entra às 8, vão tomar lugar, pá, e estão ali o dia inteiro, pá. E nós tínhamos 6, 7 horas, pá. Para fazer o mesmo. Para fazer o mesmo, não é? Para ver tudo. Agora, de facto, é um espetáculo fantástico, sem dúvida nenhuma, e todos os anos, e eu vou a este salão desde 2013, e todos os anos tem subido para na escala qualitativa, sem dúvida nenhuma. Este ano eles esperam ter 700 mil visitantes. Estavam credenciados praticamente 20 mil jornalistas. O que é muito. O que é muito, não é? A sala de imprensa tem uma dimensão que nem imaginam. E não havia um lugar para nós nos sentarmos e podermos fazer uma peça qualquer. Tivemos que fazer o direto do hall de entrada. O hall de entrada tem para aí o tamanho que é. O hall de entrada faz 3 vezes o edifício aqui da rádio. Só o hall de entrada. Portanto, é um certame que tem um peso nos mídias tremendo. Isto é uma fábrica de fazer dinheiro, não é? Claro. E até para as empresas, para as construtoras de automóveis, ir a Genebra significa, como dizia um senhor de um carro que passou aqui uma fotografia, um carro arroxeado, parece um carro dos anos 30, que é o Eden Green Z-Clat, que tem um motor V8 da Chevrolet. Dizia-me ele que o ano passado, com o modelo que apresentou, fez 190 vendas durante o salão. 190 vendas. Mas estamos a falar de que preço por unidade é Ele não falou. Pois. Não falou. É que nem vale a pena. Não vale a pena. Assim como que nós tivemos a oportunidade de gravar uma conversa com o chefe do departamento de design, um carro azul que passou ali, que é chamado Chá de Pérsia, que é construído pela Touring Superleggera, que o preço está entre o comprador e a administração da empresa. Ninguém sabe quanto é que custa o carro. Foram feitos 10 exemplares daquele. Aquele era o exemplar número 1 e estavam todos vendidos. E são pagos... À hora. À cabeça. À cabeça, À cabeça. Como faz a Pagani. Exato. O carro é pago à cabeça. Não há cá entradas, não há nada. Pagou à cabeça e pronto. E depois espera 2 anos para o carro. E estes senhores... É muito sofrimento. A Touring Ligeira, no final, até nos convidaram para nós visitarmos a fábrica, que teriam todo o gosto em organizar para nós uma visita completa à fábrica. Portanto, pressupõe-se desde do ateliê de design até ao produto final. Pronto. É assim que esta gente vende e é assim que esta gente vive. Por exemplo, nós víamos a Rolls-Royce. A Rolls-Royce há sido sempre a Rolls-Royce. Carros fantásticos. E apresentou o do Honest aqui. A BMW estava em força, a Mercedes estava em força. Não se pode dizer que não houvesse ali uma empresa que não estivesse ali com os seus argumentos mais fortes. Até a Tata Motors, que apresentou o seu veículo elétrico, o e-Vision. De facto, é muito bonito o carro. A Tata é de nacionalidade... A Tata é indiana. Indiana, que é a proprietária da Jaguar e da Land Rover. Exato. Tata. Há aí umas pick-ups que andam por aí. Aquilo tem um material que não é nada de especial, mas depois tem destas coisas. E de facto, esse conceito que eles apresentaram, o e-Vision, é lindíssimo. Pronto, eles ainda não sabem quando é que se vai entrar em produção ou não, se é naqueles moldes, se vai ser, enfim, aprimorado para a produção. Mas a verdade é que a Tata investiu forte e feio na Jaguar e na Land Rover, mas muito, e deu-lhes carta branca. Disse-me aqui há tempos um homem da Jaguar no Porto que tinham carta branca para desenvolver motores, para desenvolver carrocerias, para desenvolver o carro-produto, para sair um produto de altíssima qualidade. E, de facto, a Jaguar está com os carros espetaculares.
mesmo. E depois, para além das marcas, havia os preparadores das marcas. Da Jaguar havia a Arden, que tinha versões super preparadas dos Jaguars, e tinha também da Land Rover. A Alpina da BMW, estava ali em força. Pá. Pronto. Qual foi o carro que mais gostou, Eduardo? Em termos de linhas, eu confesso que fiquei Se apaixonado. dessem possibilidade de trazer um carro daqueles, qual era o carro que trairia? Atenção, vamos esquecer o preço. Para si, não o poderia vender. Para si, Para mim- qual era o carro que mais gosto lhe dava a conduzir? O Maserati Gran Cabrio Turismo. O Gran Turismo. Muito bem. Epá, eu sempre gostei daquele carro. É um carro que tem 10 anos, mas tem umas linhas tão atuais. Quando é que faz anos? Já está. Dá 2 anos por ele, não é? Não, eles entregam salvo erro no espaço de 6 meses. Ah, ok. Já podem entregar. É para Eduardo. Exatamente. Não, de facto, quer dizer, é difícil a gente fazer uma escolha. Pá. Por isso mesmo. Muito por isso difícil. mesmo. Muito difícil. Porque para onde se olha, os olhos ficam, não é? É impossível nós não ficarmos de olhos esbugalhados quando olhamos para os Ferraris. Pá. Ele tem 488 pistas, pá, um V8, 4 litros, pá, Aquilo 700 nem potência. parece real, não é? Hã? Nem parece real. Nem parece. real. Você virou as costas ao Alfa Romeo. Não, atenção, não, de maneira nenhuma. Pá. Ouça, a Alfa Romeo apresentou 2 versões novas Grandes máquinas. do Alfa Romeo Giulia e do Stelvio, a versão quadrifólio, que é a versão N-Ring. Vão ser produzidas 108 unidades de cada um, que correspondem aos 108 anos de vida da marca. E são vendidos naquela cor, aquele cinzento. Ou, por exemplo, o Giulio, o teto do carro é todo em fibra de carbono. Epá, são 2 versões que a Alfa Romeo resolveu agora criar para homenagear os 108 anos. E porquê N-Ring? Porque o Giulia é a berlina de produção mais rápida no circuito de Nürburgring. Foi, até agora, porque agora foi batido por um Jaguar com 670 cavalos. E o Giulia tem 510. E o Stelvio continua a ser o SUV de produção mais rápido em Nürburgring. Exatamente. Portanto, o grande rival do Urus da Lamborghini é precisamente o Stelvio da Alfa Romeo. E isto, quando eu digo que a Maserati não estou a virar as costas ao Alfa Romeo, até porque sabe que eu gosto imenso da Alfa Romeo. Por isso não estava a brincar. Eu sei. Mas nós vemos naquele salão automóveis que só nos dá vontade de trazer para casa. A Lamborghini, há muitos anos, teve uma coisa aberrante, horrível, que acho que se vendeu pouco. E era caríssimo, não é como é habitual na Lamborghini, que era uma coisa tipo um Hummer. Um todo-terreno, exatamente, o LP não sei quantos, que era um carro do outro mundo, brutal. Vendeu muito pouco. Como é que se chama? LP? LP era tipo Hummer. Tipo Hummer. Também não. Só que era um Hummer pick-up, isto é. Imagino dessas pick-ups tipo Navara ou Como estou a ver 12. prontos, como tu vês, você gasolina, mas a frente fazia lembrar o Hummer, a frente, o aspecto imponente, mas pronto, o Hummer, mesmo os de primeira série, acho que ainda consegue ser um carro esteticamente interessante. Aquele era feio. E caríssimo. Caríssimo. Lá Lamborghinis baratos. Pois, por isso Quase não se vendeu. Quase não se vendeu. E eles fizeram este Urus, o SUV, Sport Utility Vehicle agora, que curiosamente é o primeiro carro da marca que vem equipado com V8. Porque a Lamborghini sempre trabalhou com V10 e V12. Pronto, é um brinquedo e ele é imponente o carro. Imponente, umas dimensões imensas. Engraçado que a Lamborghini é conhecida pela baixa altura ao sol, não é? E depois tem um... A Ferrari também vai apresentar, supõe-se que em 2019, 2020, um carro dessa natureza. A panóplia de cores da Ferrari aumentou. Já há muitos É anos. mesmo uma panóplia, sim, mas agora mais. Não, porque antes a Ferrari só tinha 4 cores. Se a memória não me falha, Amarelo, era preto, o amarelo, o preto, o vermelho e o azul. Exatamente. Eram as cores. Agora é a cor freguês. rosa, as cores que verde, quiser. alface.
A Ferrari apresentou o Portofino, que substitui o Califórnia. E, curiosamente, quando fizeram a apresentação à imprensa, aqui há uns dias atrás, em Itália, o carro teve um acidente. E, para mal dos nossos pecados, quem ia a conduzir era um jornalista português. Muito azar. Isso veio numa desses jornais da especialidade, destas revistas da especialidade. O carro é muito bonito, sem dúvida nenhuma. E depois tem o de 4 portas fechado, o GTC 4, com motor V12. Pronto, aquilo a gente senta-se lá dentro e não tem vontade de sair. É assim. É como quando nós vamos, por exemplo, ao stand da Koenigsegg, ver o Regera, e ficamos... Eu nem tenho palavras para explicar, para já, porque é um bicho que tem 1600 cavalos ou 1700 cavalos de potência, é um híbrido, as portas abrem assim, e aquilo abre tudo, vê-se o esqueleto todo, o carro de facto é fabuloso, é um V8. E vamos depois à Pagani, que está ali, apresentou o Pagani Roadster, que tem umas linhas fabulosas, está equipado com um V12, o origem Mercedes AMG, específico para aquela marca. Aquele motor não pode ser entregue a mais nenhum outro construtor de automóveis. Ponto final, parágrafo. Curiosamente, o dono da Pagani estava lá, o Sr. Horácio Pagani, argentino, estava no stand, rodeado de 500 mil pessoas. Pronto, já sabe como é que é. Assim como o dono da Pagani é sueca? Não, a Pagani é italiana, mas o Horácio Pagani é argentino. Sueca é Koenigsegg. Koenigsegg. Okay. E a Dinamarca? Na Dinamarca temos a Zenvo, os hipercarros da Zenvo, que apresentaram este ano agora aqui um novo modelo. Agora, em termos de carros elétricos, para mim o mais fantástico que lá estava de todos foi o Rimac. O carro é lindo de morrer. E nós conversámos com o diretor de marketing deles, e o target deles está em Nova Iorque e no Médio Oriente. Eles estão a pensar vir a Portugal. A pensar vir a Portugal por causa do clima, do sol, a energia renovável do carro, tudo isso promocional. Aliás, há muitas marcas, Portugal cada vez mais é escolhido pelas grandes marcas para fazer as apresentações dos seus modelos. E a Rimac está a pensar vir a Portugal. E o carro, de facto, é espetacular. Tinha imensa gente à volta. Agora, o mais curioso de todos, de facto, foi o carro voador. Pronto, eu já tinha visto um vídeo no YouTube, uma coisa parecida com aquela, mais antiga. Eu não sei se aquilo era holandês. Pronto, aquilo no fundo tem um motor atrás, não é? Que é o que põe a andar, mas também tem uma transmissão para as rodas. Portanto, aquilo pode circular como um vigor mau. Um triciclo, aquilo é um triciclo comprido, com um piloto à frente e o passageiro atrás. Não é? Quando se quer voar, aquilo abre, e com o impulso do motor, aquilo funciona como um autogiro. Portanto, começa a ganhar rotação, o piloto, altera o passe das pás e começa a ter sustentação e sai do chão. Mas há várias marcas a fazer... Mas não há transmissão de força do motor para o rotor. Exato. Pronto, o motor tem a hélice atrás que dá um impulso. Há uma empresa, software americana, que é a Terra Fúgia, e que é exatamente como se fosse um carro. E já fizeram testes disso. Há muitos vídeos da Terra Fúgia no YouTube. Agora, de facto, isto foi a primeira grande empresa a apresentar o seu produto e a dizer que em 2019 está à venda. Está à venda, mas não é execuível. Porque depois carecemos de legislação para poder transitar com esse veículo. Sim. Não sei. Isso vai Imagina, Ivano, você comprou esse carro
para aqui é um crime, mas pronto, Pronto. compra. Não, mas Chega aqui, quero levantar as voo, coisas já são tenho um muito e-mail a bem. partir da cabeça porque invadiu o espaço aéreo do helicóptero. Chega ali Essas ao coisas- Porto. Mas, João, se o carro for posto à venda em Portugal, tem que ser homologado primeiro. Exatamente, porque temos de legislação, neste caso, de tráfego. O tráfego aéreo tem que ser regulamentado para este tipo de viaturas. Claro. Eu acho, pronto, quando, Mas, João, se a nova mobilidade já fala nisso, quer dizer que vem o meio aéreo buscar o veículo a um sítio e leva para o outro, não Um dia é? destes passou na televisão uma reportagem, passa todos os anos, mais ou menos nesta altura, que é uma feira que é em Barcelona de tecnologia. Pronto, onde N coisas, pronto. E uma das coisas que apareceram lá foi telemóveis e apps Sim. e estas coisas de última geração. E uma das coisas que lá passou, imagino, isto não era maior do que isto. Não. Era uma coisa deste tamanho. E então, aqui ao meio, isto era descatado. O gajo, traca. Quando aquilo estava cá fora, abria 4 ventoinhas e levantava. Pronto, era um drone para fazer selfies. Pronto, e então a marca que comercializava isso era, acabaram-se aquelas bengalinhas que se Exatamente. viam para fazer os selfies. Ou seja, era Já- o próprio telemóvel. Já não é preciso nada. É que aquilo Isto vem ia para- para a frente das pessoas, não é? Imagino, pronto, que estava ali, onde estamos aqui os 4 à mesa, ali onde está aquela câmara do meio, aquilo estava ali. A gente mesmo, está ok. Estás-me a lembrar daquela célebre frase que salvo Que maluqueira. mas o Eduardo vai se lembrar que alguém dizia que vamos investir, depende, funciona através de telemóvel? Quem disse isso foi o Presidente do Conselho de Administração da Mercedes. Exatamente. Se é uma aplicação, se é uma funcionalidade que Que é vai execuível a partir do telemóvel, O telemóvel tem sucesso. tem Se não sucesso. for, esquece. Não é, esquece, não tem futuro. Sobre as oportunidades de negócio. Exatamente. Nessa entrevista muito extensa que nós falámos aqui 2 ou 3 vezes desse tema. Não é? Aliás, nesse tal que falou em Barcelona, também houve lá uma situação, um caso desses de tecnologia, que era um telemóvel a comandar um veículo. Não sei se Sim, recorda. sim. E Eu vi. que o próprio telemóvel... Exatamente, ele colocava o telemóvel no tabuleiro do carro, Sim, e ele orientado para a frente, para ter uma câmara. desviava-se dos obstáculos. O próprio telemóvel comandava o carro de forma a contornar os obstáculos. Bom, esse é o futuro. Mas eu quero que seja muito longe. Eu também, porque não há nada A gente já não se encaixa como muito conduzir nisso, um bom não é? carro. Não é? Não é? Talvez para os que estão a nascer agora, pronto. Mas isso é outra geração. É outra geração. Mas eles não Como é que será vão assim? provar o que é condução. Não. Portanto, para esses vai ser igual ao Nós outro. vamos ser lembram-se daquele filme Os Gloriosos Malucos das Máquinas Voadoras? Exatamente. Nós vamos ser os gloriosos malucos daquelas máquinas que tinham 4 rodas e faziam barulho e tal, e que havia corridas. Eu não importo. Eu também não. Vamos ser os excêntricos do século XX, século XXI. Bom, meus amigos, nós já estamos um bocadinho para lá da hora. Espero que este aperitivo que vos deixamos aqui sobre o Salão de Genebra vos anime a estarem connosco na emissão do dia 29, que vai ser só dedicado ao Salão de Genebra, porque há muitas coisas para ver, há conversas para ouvir, são as imagens e os sons deste enorme certame do automóvel que nós estivemos pela 3ª vez consecutiva. Na próxima semana, 2 emissões do programa Ao Sabor do Vento. Espero pela vossa companhia, como sempre. É sempre um gosto estar a fazer-vos companhia ao longo daquela hora, entre as 21 e as 22. Continuação de bom fim de semana. Se vão viajar, tenham cuidado. As estradas não estão simpáticas. O tempo, esse não está nada simpático. Portanto, já sabem, ser prudente é evitar o acidente. Até lá. Continuação de uma muito boa noite. Fiquem bem e sejam felizes. Este programa teve o apoio de Autoteste. Comércio de peças e reparações automóveis desde 1993 em Macedo Cavaleiros, na rua Beato Bento de Castro. Telefone 278 422 780.